A Visa e a Mastercard são duas gigantes do setor financeiro aí, com excelentes resultados, e são duas ótimas opções para quem tem interesse em diversificar os seus investimentos no exterior. Mas afinal de contas, será que vale a pena ter as duas ou qual delas encarteirar aí? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar as diferenças para que fique mais fácil você tomar essa decisão. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Aqui eu ensino você a acumular um patrimônio, investir em ações, fundos imobiliários, também ativos internacionais, né? Como nesse vídeo aqui eu vou te falar de duas empresas negociadas lá nos Estados Unidos. Tudo isso eu te ensino para que você consiga viver da renda dos seus investimentos. Então, se esse é um assunto de seu interesse, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like também. Bom, olha só, eu quero falar com vocês hoje sobre essas duas empresas, que é a Visa e a Mastercard. Mas antes, eu preciso que vocês entendam qual é a função dessas empresas aqui dentro de um sistema financeiro aí de pagamento. Porque afinal de contas, a gente nunca deve investir em uma empresa que a gente não entende de onde vem o dinheiro dessa empresa aí, né? Então eu vou te explicar aonde que se encaixa uma empresa como a Visa, a Mastercard dentro do sistema financeiro. Olha só. Eu crio aqui um cenário para você entender como funciona esse sistema na palma da minha mão. E eu coloco 5 personagens aqui, tá? E vamos começar assim, ó. Nessa ponta aqui eu tenho os emissores dos cartões de crédito. Quem são os emissores? Os bancos, né? Então, você quer um cartão de crédito hoje, você não tem, você vai aonde, né? Ou você vai lá no Itaú, no Bradesco, ou no Nubank, né? Ou tem até empresas que simplesmente emitem, por exemplo, a Porto Seguro. A Porto Seguro, ela é uma empresa de seguros, mas ela emite cartão de crédito também. Eu, por exemplo, uso um cartão de crédito da Porto Seguro. Na outra ponta aqui nós temos você, que é o consumidor final. Então, só que aqui no meio nós temos mais três tipos de empresas aqui que vão fechar esse ciclo financeiro entre o emissor do cartão de crédito, que é o banco, e você, que é o consumidor final, beleza? Então tá, você quer um cartão, você foi lá, pediu para o banco, pediu para o Itaú, por exemplo, o Itaú liberou um cartão para você. Agora, a gente começa por aqui, qual é a bandeira desse cartão? E eu tenho nesse segundo ponto aqui, a bandeira. A bandeira eu tenho Visa, eu tenho Mastercard, eu tenho American Express, eu tenho Elo, são bandeiras aí bem conhecidas aqui no Brasil. Então, o que essa empresa da bandeira, que aí entra as empresas que nós vamos estudar aqui, que é a Mastercard, por exemplo, e a Visa, o que essas empresas da bandeira fazem? Elas detêm a tecnologia que fazem a conversa entre aqui, ó, o banco, que é o emissor, o órgão emissor ali, e o adquirente, que é outra figura que eu já vou falar daqui a pouco. Então, essa bandeira aqui, a empresa da bandeira, que é a Mastercard e a Visa, elas são apenas um sistema de tecnologia que consegue fazer a realização dessa transação aqui com segurança. Além disso, é claro, como elas cuidam de toda a tecnologia dessa transação, elas possuem um banco de dados com a sua característica, tá? Então, muito provavelmente a Visa, Mastercard ou qualquer cartão que você já tenha usado aí, elas conhecem a sua característica de consumidor, se você é um bom pagador, se você não é, se você dá calote ou não dá, se você é inadimplente ou não é. Então, tudo isso ela vai fornecer também para o emissor, que é o banco, e essas informações vão ajudar o banco a definir qual vai ser o crédito que ele pode liberar para você. Então aqui basicamente o banco ele vai fazer uma análise de dados em conjunto. Os dados que ele tem vindo da bandeira em relação ao consumidor aqui, mais os dados que já tem desse consumidor com relacionamento com o próprio banco. Tá? Então ele vai juntar os dados de relacionamento com o banco, mais os dados de relacionamento com a bandeira e baseado nisso ele vai determinar quantos que ele pode te liberar de crédito. Então tá, o banco te liberou um plástico, que é o cartão, e de acordo com a análise aqui ele decidiu qual seria a bandeira melhor para o seu caso, se seria uma Visa, um Elo, um Mastercard, e determinou qual a bandeira, qual é o sistema de tecnologia que vai cuidar agora dessa transação para você. A Visa, a Mastercard, essas empresas de bandeira, elas vão fazer então a ligação entre o emissor e o adquirente. Quem é o adquirente? O adquirente são empresas como a Cielo, a Rede, a PagSeguro, GetNet, tantas empresas aí que a gente conhece que fazem o recebimento dessa grana aí, né? Então são os adquirentes. Os adquirentes, por sua vez, eles fazem a conexão
de todo esse sistema anterior aqui, do banco que vai realizar o pagamento antecipado para o consumidor, porque quando você compra com cartão de crédito, você já paga para o lojista, mas você vai tirar o dinheiro do seu bolso só quando realmente você pagar a fatura. E quem que pagou essa conta antecipada? O banco. Então, para que esse dinheiro chegue na mão aqui do lojista, o banco ele usa o sistema da bandeira, que está ligado com um adquirente. O adquirente ele coloca lá a maquininha, então, né, a interface de pagamento na mão do lojista. Então, basicamente, veja que a bandeira a gente fala só de software, só de tecnologia, né? Agora, o adquirente ele já coloca um meio de pagamento físico lá. É claro que o adquirente, como a Cielo, por exemplo, ela também tem um sistema por trás. Mas esse sistema é o que permite o recebimento, é que permite que você vá lá, passe o cartão no lojista, tá? E o adquirente vai processar esses dados e enviar para a bandeira, que vai enviar para o banco. Então veja que essas 5 figuras aqui, elas ficam se conversando. Agora, obviamente, uma paga a taxa para a outra, né? Quando você foi fazer uma compra, obviamente as taxas já estão embutidas. Então você quem pagou a taxa aqui para o lojista. Por quê? Porque o lojista vai ter que pagar uma taxa para a Cielo, para a rede, para a GetNet, que é o adquirente que colocou a maquininha lá, ou que disponibilizou um sistema lá no site do camarada para que ele pudesse fazer a cobrança de você. Então o lojista vai pagar uma taxa para o adquirente. O adquirente ele paga uma taxa para que ele consiga ter a ligação com o banco, ele paga uma taxa para a bandeira. O banco, por sua vez, ele também paga uma taxa para a bandeira para que ele consiga ter essa ligação com o adquirente. E o banco cobra de quem essa taxa? De você. Então, no final das contas, sempre é o consumidor que vai pagar essa conta aí. Está embutido já no preço, né? E é assim que uma empresa como a Mastercard e a Visa acaba ganhando dinheiro dentro desse sistema todo que eu mostrei aqui para você. Então agora, como você já sabe aí como funciona uma Mastercard, uma Visa, vamos ver qual dessas empresas vale mais a pena investir. E lembrando que para você investir em empresas lá no exterior, eu recomendo aqui a corretora Avenue, que é a corretora que eu uso, conheço, é parceira nossa aqui do canal, tá? E eu deixo o link aqui na descrição, onde você consegue nas 10 primeiras corretagens não pagar nada no plano Premium, o melhor plano da corretora, você não paga nada abrindo conta nela pelo link de convite que eu deixo aqui embaixo, beleza? E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a corretora, eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu já falei um pouco dela. Bom, dito isso, vamos ver qual é a empresa que mais vale a pena aí você investir. Eu vou te mostrar os dados aqui, e aí vai ficar mais fácil você decidir. Dá uma olhada aqui na tela. Bom, para isso eu vou usar um site que eu gosto de fazer algumas comparações, que é o Macro Trends. Ele ajuda a comparar os dados de uma empresa com a outra aí. Aqui eu já selecionei o código MA, que é o código que você vai usar para investir na Mastercard lá nos Estados Unidos, e o código V, que é o código que você vai usar para investir na Visa. Lá é diferente, né? Aqui no Brasil sempre são 4 letras e um número. Então, por exemplo, o Banco do Brasil é BBAS3, né? O Itaú é ITUB3. Sempre assim, sempre 4 letras e um número. Lá não. Lá, geralmente são só letras e pode ser 1, 2, 3 ou 4 letras, tanto faz. No caso da Mastercard são 2 letras e da Visa é uma letra só. E tá aqui, ó, Mastercard e Visa. Então vamos fazer uma comparação. A gente começa pela receita dessa empresa, a receita líquida delas. Veja que a Visa, que é o pontilhado laranja aqui, ela tem praticamente aí, não chega a ser o dobro, mas 50% maior do que a Mastercard. Então eu já vejo aqui que é uma empresa maior em relação à receita. E isso no crescimento histórico, né? Eu tenho aqui, ó, desde 2007, basicamente elas estavam igualadas, tendo aí um faturamento, uma receita de 3,8 mais ou menos bilhões de dólares. E aí a Mastercard, aliás, a Visa começou a se destacar e foi crescendo mais do que a Mastercard, chegou em 23,9 bilhões de dólares de receita contra 17 bilhões da Mastercard. Então as duas são gigantes, né? Bilhões de dólares aqui elas estão tendo de receita. E a gente vê que a receita tem crescimento constante, as duas são excelentes, só que a Visa ganhou nesse ponto aqui, é um pouquinho maior a empresa tal, né? Ganhou, mas depende do que você quer, porque veja que
a Mastercard ela tem mais espaço para crescer do que a Visa, pelo fato dela ser um pouco menor aí, né? Agora a gente teve essa queda aqui nos 2 últimos trimestres. Isso aqui, ó, é o primeiro trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2020. Essa queda por conta da pandemia, aí a gente viu que todos os segmentos tiveram as suas quedas. Então a gente pode considerar por isso, mas veja que as duas tiveram quedas parecidas aqui, né? Bom, quando a gente dá uma olhada em outros resultados aqui, eu posso pegar, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui o Net Income, que é o lucro líquido da empresa, tá? Então lá, ó, resultado líquido. É quanto sobra, né, depois que eu tiro todos os custos, taxas, impostos, é o que sobra realmente para a empresa e baseado nisso, geralmente, que ela faz a distribuição de dividendos. É o lucro líquido, uma das coisas mais importantes para o investidor. Então veja que lá no passado, em 2007, nós tínhamos uma inversão aqui, ó, porque a Visa estava no prejuízo, enquanto a Mastercard já estava dando um certo lucrinho. Mas eu acredito que é porque a empresa estava se estabilizando, né, processo de investimento, então é normal fechar no prejuízo. Foram virando o jogo e de 2010 para frente, nos últimos 20 anos praticamente, aí a gente já não teve mais prejuízo dessas empresas. E só cresceu. Vieram brigando, até que talvez aqui de 2017 para frente a Visa conseguiu se destacar em relação à Mastercard. E hoje o lucro da Visa bateu um pico aqui, ó, de 12,4 bilhões de dólares, lucro líquido que sobra limpo, contra da Mastercard 7,8. E uma certa queda aqui por conta do que eu já falei, pode ser que retome aqui quando as coisas se organizarem. Mas o lucro líquido das empresas é sensacional. E vamos ver qual é a margem que elas têm para sobrar esse lucro líquido aqui. Então eu procuro por margem líquida aqui. Eu já vou direto pesquisar aqui, ó, margem, Net Profit Margin, que é a margem líquida da empresa. Cara, olha só, de 40% a 50%. Tanto uma quanto a outra, de 2010 para frente, elas conseguiram manter uma margem de 40% e 50%. É muito folgada a operação das empresas, então lucro aqui é o que não vai faltar, tá? Com uma empresa com uma margem de 40% e 50%, tem muito espaço aí para piorar as coisas, elas ainda conseguirem ir se acertando e ainda fechar no positivo. Então tá bem tranquilo, uma excelente margem. A gente considera uma margem muito boa quando passa de 25%, e aí 40% a 50% é sensacional, tá? Beleza, eu vou dar uma olhada aqui na dívida dessas empresas. Então eu já puxo aqui por debit, para ver o que a gente tem. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, a taxa de dívida pelo patrimônio da empresa. Então, a Visa, ela tem uma dívida em relação ao patrimônio líquido de 1,2 vezes e a Mastercard tem 4,4 vezes. Então, a gente vê que a Mastercard é uma empresa bem mais endividada. Nesse indicador aqui, ela é uma empresa bem mais endividada do que a Visa. Então, um ponto bem positivo aqui para a Visa. Se eu for olhar o outro indicador aqui, que nós temos, que é a dívida de longo prazo aqui, ó, vamos dar uma olhada. Então, a Mastercard tem uma dívida de 12,5 bilhões e a Visa tem uma dívida de 21 bilhões. Só que a Visa é uma empresa bem maior, né? Mas a gente vê que as duas têm dívida aqui. Será como que é a dívida líquida em relação ao EBITDA? Então, olha só, eu não tenho esses dados aqui, mas vamos dar uma olhada. A gente está falando de uma dívida aqui, ó, de 20 bilhões e 12 bilhões. E quanto será que elas têm em caixa, essas empresas aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. Cash on hand. Então nós temos aqui, a Visa tem 20 bilhões em caixa e a Mastercard também tem 12 bilhões em caixa. Então praticamente a dívida delas é a mesma coisa que o caixa que elas têm. Então a dívida líquida praticamente é zerado. Aqui eu acabei de descobrir um dado muito bom. Então, a gente pode ficar tranquilo em relação à dívida dela. Eu até ia dar uma olhada em dívida líquida por EBITDA, mas como a dívida líquida delas praticamente é zerada aqui, é um indicador que a gente acaba nem precisando olhar e com certeza vai estar bem abaixo de 1. Então, a gente vê aqui que as duas empresas têm excelentes resultados. Eu posso dar uma olhadinha para a gente fechar aqui o histórico de pagamento de dividendos. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, o preço do ativo, né? Essa que eu estou olhando aqui é a MA, que é a Mastercard. O preço do ativo, eu tenho TTM nos últimos 12 meses, tá? Nos últimos 12 meses eu tenho o quanto ela pagou de dividendos. Então veja lá, ó, 6 centavos de dólar, 6 centavos, depois começou a crescer, depois ali de 2013 para frente, né? Foi crescendo e nos últimos pagamentos aí ela tá mais ou menos 1 dólar e 64 centavos. E o preço dela chegou em 349.
a gente vê que o dividend yield não é muito alto, né? Eu consigo ver aqui embaixo que fica na casa ali, ó, de 0,3, o pico que ela pagou ali em 2016 não chegou nem a 1%. Só que quando uma empresa dá muito lucro, como a Mastercard, e ela paga menos dividendos, o que acontece? O patrimônio líquido dela cresce e, consequentemente, a cotação sobe, que é o que aconteceu aqui. A gente vê, por exemplo, de 2010 para frente, saiu de 56 dólares e hoje é negociada lá na casa de 350 dólares. E o mesmo deve acontecer com Visa. Eu vou dar uma olhadinha aqui em Visa, então. Coloco o código V, já apareceu aqui, ó, Visa. Olha aqui, então o pagamento de dividendos, né, a mesma coisa, era 12 centavos de dólares lá atrás, e agora chegou aqui em 1 dólar e 22, paga um pouquinho mais. O dividend yield dela é um pouco mais alto do que a Mastercard fica ali na média de 0,5%, né, e aqui a gente já fica mais próximo de 1%, um pouquinho melhor, não muita coisa, também não chega a bater 1% a Visa. E a mesma coisa acontece, ó, quando a gente olha o preço, lá em 2010 era negociado a 27 dólares e hoje chegou lá em 208 dólares. Então, o preço vai subindo porque a empresa não distribui muitos dividendos. Usa esse caixa aí para reinvestir no próprio negócio. Mas a gente pode ver aqui que são duas excelentes empresas e eu quero que você deixe aqui nos comentários. Você vai investir na Visa, na Mastercard, vai investir nas duas ou não vai investir em nenhuma? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Meu nome é Leandro Cabral, eu te vejo no próximo vídeo. Fui!